Olá, bem-vindos! Então, quem não me conhece, eu sou a Sara Roder, sou terapeuta e ajudo pessoas também se tornarem terapeutas, gerando curas emocionais, profundas transformações, ou terapeutas de si mesmas, ou terapeutas para levar essa cura emocional, profundas transformações aos seus clientes. Então vamos conversar sobre a história desse médico maravilhoso, um gênio na saúde, né? É um gênio, trouxe tantos conhecimentos para a gente. E como eu quero contar mesmo a história dele, eu até trouxe umas anotações aqui para eu não me esquecer de detalhes. Porque veja só, quando a gente fala de uma biografia, né, não é uma historinha, mas é uma história de vida. Quando a gente fala de uma história de vida, tem tantos acontecimentos, né, na vida daquela pessoa, são tantos detalhes, são tantas situações vividas. Vamos lá, então, conversar sobre a história do Dr. Bá, esse médico maravilhoso, né? Vamos ver se eu não vou esquecer nenhum detalhe. O Dr. Edward Bá, ele nasceu na Inglaterra, num povoado, e foi no ano de 1886, no dia 24 de setembro. Então, hoje, né, 24 de setembro, é uma data comemorativa. Quando ele nasceu, ele foi o primogênito de três filhos, né? E ele sempre amou muito a natureza. Desde criança, da infância, ele sempre amou muito a natureza. Além disso, ele era uma criança muito bem-humorada. Então, ele era equilibrado já emocionalmente de criança. E também ele tinha uma intuição e uma sensibilidade muito grande. E, claro, com certeza, isso foi um diferencial para que ele se tornasse esse médico maravilhoso que ele foi e desenvolvesse esse tratamento, essa terapia maravilhosa que chegou até nós hoje. Já quando criança na escola, ele já tinha com ele, né, o sentir dele que ele gostaria de ser médico. Foi desenvolvendo, crescendo, tal. Com 18, 19 anos, ele começou a trabalhar, ajudando o pai numa fábrica de fundição de bronze que o pai tinha. Inclusive, trabalhando ali, ajudou ele a custear os estudos na faculdade depois, né? Trabalhando ali na fábrica de metais com o pai dele, ele era muito observador. E ele começou a perceber os operários do pai quando ficavam doentes, ou emocionalmente, né? Fisicamente ou emocionalmente. E ele começou a observar que eles não tinham condições, não podiam se dar ao luxo de pagar um tratamento médico. E muitos sofriam muito com isso. E isso foi tocando o coração dele, né? Ele passou por uma fase muito grande de indecisão. Por quê? Ele precisava decidir se ele iria fazer teologia ou medicina. Então ele ficou um tempo, né, pensando, tal, até que ele tomou essa decisão e optou por medicina. Sorte a nossa. E então ele iniciou os estudos na faculdade de medicina de Birmingham, na Inglaterra, e fez o curso de medicina. E lá nesse curso, ele realmente foi se realizando, realmente entendeu que era isso mesmo, né, o que ele deveria ter optado. Quando ele finalizou o curso de medicina, ele foi chamado para trabalhar como assistente no laboratório do Hospital de Londres. Então ele iniciou os estudos ali como que eu posso dizer, como responsável, né? Como responsável por aquela área, e foi se desenvolvendo muito bem. Depois ele foi nomeado como assistente
né, do departamento de bacteriologia. Foi ali, trabalhando ali, bacteriologia e imunologia, tá? Trabalhando nessa área, né, como responsável, ele entendeu, por observação dele, que existia uma relação entre bactérias, algumas bactérias do intestino com doenças crônicas. E ele foi observando que essa relação, foi estudando sobre isso e desenvolveu algumas vacinas através dessa observação, né, de algumas bactérias do intestino com algumas doenças crônicas. E vamos fazer uma pausa aí, tá? Uma pausa. Até hoje, nós entendemos que existe uma relação ainda entre o nosso intestino e o nosso estado de saúde, inclusive mental. Por exemplo, as pessoas que têm algum adoecimento, algum desconforto no intestino, é um sinal de que, de alguma forma, ela não está bem, inclusive mentalmente, né? Então, cérebro e intestino já foi descoberto agora, né, nesses últimos anos, que existe realmente essa ligação. Por exemplo, pessoas que sofrem com síndrome do colo irritável, intestino preso, enfim, pólipos e tal, são pessoas depressivas. De alguma forma, elas têm a depressão e tem várias formas de se expressar uma depressão, né? Por exemplo, tem pessoas que pensam que quem sofre de depressão é só aquela pessoa que fica chorando, se lamentando, se fecha, não quer falar com ninguém. Não é somente essa forma de expressar a depressão. Tem pessoas que, quando ficam depressivas, elas não agem dessa forma, mas elas ficam irritadas. Elas se sentem estranhas. São pessoas amargas, guardam mágoas, né? Então, tem uma outra forma de expressarem também a depressão. Mas, quando você começa a se informar mais detalhes sobre a vida dessa pessoa, você vê que algo não está bem com o intestino dela. Né? E se a pessoa tiver o intestino preso, aquelas toxinas que ficam ali por muito tempo, elas trazem efeitos colaterais para o organismo, né? E, consequentemente, a mente. Isso é um assunto que, se eu for ficar falando em detalhes aqui, eu vou mudar o rumo da live, né? A live hoje é a história do Dr. Bach, mas eu já prometi e vou fazer ainda um dia uma live somente sobre essa relação de intestino e depressão. Bom, mas olha que interessante, né? Quantos anos atrás, no início do século passado, e o Dr. Edward Bach já estava observando que havia sim uma relação, né? Muito interessante. Bom, e ele desenvolveu várias vacinas nesse método, né? Depois, logo em seguida, aconteceu a Primeira Guerra Mundial e ele trabalhou intensamente cuidando de leitos de cerca de 400 pessoas feridas. E lá, trabalhando e observando, ele viu que os doentes reagiam de formas diferentes aos tratamentos. Então, se o médico indicasse a mesma medicação para um doente, né, um enfermo, e para outro, para essa pessoa poderia ter um ótimo resultado. E o mesmo remédio para essa segunda pessoa, o segundo enfermo, não trazia o mesmo resultado. Quer dizer, era o mesmo remédio, era o mesmo sintoma, era o mesmo tipo de ferida, por exemplo, né? Mas para uma pessoa fazia efeito e para outra não fazia.
Então, ele foi observando esses detalhes. Também ele foi observando que pessoas de comportamentos similares, comportamentos semelhantes, a mesma medicação resolvia para aquelas pessoas. E ele começou a observar isso. E foi já daí, ele já foi entendendo que e tinha mais importância o emocional do paciente do que o físico, né? Num diagnóstico e num tratamento. Aí ele já começou a fazer essa observação, muito interessante, né? Logo depois dessas observações do Dr. Bach, logo depois dessas observações, ele teve o conhecimento de um tumor maligno. Então, ele precisou fazer uma cirurgia e os médicos deram para ele apenas 3 meses de vida. Porém, ele fugiu do hospital, né, da sala de recuperação. Ele fugiu, se trancou no laboratório dele, estudando dia e noite, dia e noite, dia e noite. E ali, ele já começou a desenvolver a terapia dele, né? E ele se curou. Ele se curou completamente daquele tumor. Tanto é que ele viveu muitos anos depois, né? Com saúde. Então, essa experiência que ele passou fez ele refletir muita coisa na vida, né? E ele chegou a uma conclusão. E qual era o propósito de vida dele? Né? Então, tudo isso que ele vivenciou, que ele passou ali com aquele tumor, né, no tratamento daquele tumor, foram fatores, na verdade, decisivos para ele, para a saúde dele, para a felicidade. Muito interessante. Então, ele entendeu que a pessoa que está em equilíbrio, que está em harmonia, ela vai ter saúde. Né? E isso foi essencial para ele. Então, a partir desse entendimento, ele foi desenvolvendo as pesquisas, né? E deixou para nós esse legado tão importante de que, para alcançarmos uma cura, né, primeiro é ter a cura da alma. Então, se nós temos a cura na alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, isso vai nos transformar e vamos alcançar a cura no físico. Ou, melhor ainda, nós nem vamos adoecer. E o que eu sempre procuro explicar para as minhas alunas é isso. Para vocês aqui também, né? A importância de buscar a origem emocional dos sintomas. E ajudar as pessoas, as minhas alunas, terapeutas, ajudar os seus clientes a se conhecerem, a entenderem melhor a si mesmos. E esse olhar interior faz com que a gente enxergue defeitos em nós que os melhores amigos não teriam coragem de falar pra gente. Mas nós enxergamos quando nós queremos enxergar, porque nós queremos a cura. Então, esse olhar interior vai realmente contando para nós quem nós somos. Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Será que eu sou? Será que eu tenho muitas mágoas guardadas dentro de mim? Será que eu sou uma pessoa insegura? Será que eu sou uma pessoa muito medrosa? Né? Quem eu sou de verdade? E isso não é simples, não se consegue de uma hora para outra. É necessário passo a passo. Esse autoconhecimento é um caminho. E nesse caminho de busca interior, de se conhecer,
é necessário respeito com a gente mesmo. Porque quando a gente se depara com trechos na caminhada que mostram para nós alguns defeitos que nós temos, a gente não quer olhar, mas mostra. Então, nós precisamos respeitar um tempo, aquele momento de aceitação. De aceitar que sim, eu sou. Sim, eu estou. Sei lá, né? O quê? Como eu falei, orgulhosa, com raiva, com mágoas, sou insegura, me sinto inferior, me sinto culpada, rejeitada, né? Não sou uma pessoa fácil de lidar. Por quê? Sou muito sensível, tudo me machuca, ou sou uma pessoa muito negativa. Enfim, quando a gente se encontra, né, e a gente precisa de um tempo, e nesse olhar interior que nós vamos nos descobrindo, quando a gente entende e enxerga e aceita aquele defeito em nós, e a gente busca mudar, superar, e no lugar daquele defeito, desenvolvermos uma virtude. Por exemplo, qual seria a virtude oposta do orgulho? Humildade. Então, se a pessoa enxerga, entende que ela é orgulhosa, mas ela quer mudar, então ela precisa encontrar o caminho da humildade. E para isso ela precisa de ajuda. Então foi dessa forma que o Dr. Bach foi entendendo, foi desenvolvendo o tratamento dele, que primeiro é necessária aquela cura interior. Né? Você está sofrendo de algum problema de saúde no teu físico? Você tem problema de tireoide, desenvolveu labirintite, diabetes, problema de coluna, no útero, enfim, né? Problemas de pele, respiratórios, qualquer, mental, ansiedade, depressão, insônia, toque, enfim. Você desenvolveu isso? Você desenvolveu, nós desenvolvemos essa doença. Não são pessoas que causam, nós desenvolvemos. Então, nós precisamos encontrar a origem emocional. Né? E quando a gente encontra a origem emocional e muda, buscando desenvolver a virtude em nós, nós vamos encontrar esse caminho da cura. Porque aquele órgão, aquele sistema no nosso corpo, vai deixar de dar sinal de alerta, vai deixar de reclamar. Por quê? Porque ele vai se curando. Ele não precisa mais chamar a sua atenção para que você perceba que você é tão egoísta. Ele vai parar, porque você está deixando de ser egoísta e ter um coração grande de se doar. Então, por que aquele órgão vai reclamar se você não é mais egoísta? Você desenvolveu a virtude do amor, de se doar. Né? Então, se você fica só ali, naquele órgão doente, e faz exames, né, faz uma cirurgia até, enfim, faz qualquer tratamento que for, toma o remédio que for, mas não for lá atrás, na origem, você continua doente. Aquele órgão ali, ou aquele sistema do teu organismo, pode parar de reclamar. Então a gente diz assim, eu sarei, não tenho mais problemas, né, com aquela doença, eu sarei. Não, aquela doença parou de te dar sinal, mas você ainda continua um doente, porque você ainda tem, né, os defeitos, você ainda não superou os seus defeitos e não desenvolveu as virtudes. Então, você continua um doente.
Então, essa é a importância do tratamento com o Dr. Bach. E ele trouxe isso para nós, esses ensinamentos, de uma forma que ele não deixou... ele deixou que todas as pessoas tivessem acesso. Todas as pessoas. Então, pode ser um profissional, pode ser um terapeuta, pode não ser, mas ele deixou acesso a todos, né? Conhecimento de todos. Todos podem fazer uso, todos podem se tratar. Gestante pode? Pode. Quem toma antidepressivo pode? Pode. Quem faz quimioterapia pode? Pode. Bebezinho pode? Pode. Idoso pode? Pode. Quem toma antibiótico pode? Pode. Não tem efeito colateral. Por quê? Porque, continuando agora, vamos voltar um pouquinho mais lá na descoberta do Dr. Bach. Então, ele começou... ele conheceu um outro médico, também maravilhoso, um gênio na medicina, Dr. Samuel Hahnemann, da homeopatia. E ele entendeu que o que ele tinha descoberto das vacinas, daquela relação entre algumas bactérias do intestino com a relação de algumas doenças crônicas, ele entendeu que era semelhante à psora da homeopatia, né? O tratamento da homeopatia. E então ele estudou também sobre homeopatia, mas ele quis dar continuidade estudando essências das flores, para que ele descobrisse algo que não tratasse o físico, não focasse o físico. Na homeopatia ainda se trata o físico. Na homeopatia se trata o mental, o emocional, o físico, né? O Dr. Bach queria algo mais sublime, mais alto, mais puro. Então, ele deixou de pesquisar matérias, mas a essência é algo que não tem como tocar. Por isso que no tratamento da terapia floral, da pessoa, as emoções, os sentimentos, e não tem como você tocar, né? E isso só se cura através da energia. Então, o Dr. Bach desenvolveu esse tratamento em cima da energia das plantas. E tem 2 métodos que é usado até hoje, né? Por exemplo, tem o método boiling, onde numa vasilha de vidro são colhidas as flores e colocadas as flores, as pétalas, naquela água mineral, água da fonte, e aquela vasilha de vidro é colocada nas 3 primeiras horas da manhã. O sol tem que ser um dia de sol, sem nuvens, e é colocado ali do lado daquela planta onde foram tiradas aquelas flores. E ali fica por 3 horas o sol sobre aquelas pétalas. Depois de 3 horas, com um galho da própria planta, é tirado aquelas flores com delicadeza, e aquela água energizada, né, com a energia daquela flor, é retirado e levado onde eles preparam. Tem o conhaque, né, o brand que eles colocam ali, tem as porcentagens para manter a validade daquela energia. Então, não tem maceração da flor, né? Apenas a energia. E então, essa energia é trazida para nós. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós temos os institutos responsáveis que disponibilizam para as pessoas, terapeutas ou não, para que tenham acesso e façam o uso. Agora, o Dr. Bach escolheu para essa terapia plantas e flores com alta vibração. Olha o que ele entendeu. Flores e plantas de pouca vibração energética não trazem
o equilíbrio, a harmonia que nós precisamos. E sabem por quê? Se você, na verdade, assim, quando algum órgão, algum sistema do nosso corpo adoece, a vibração energética, isso a gente pode ver pela radiestesia, a vibração energética daquele órgão é pequena. Né? Então, precisa-se da essência de uma planta com uma alta vibração energética, para que aquela alta vibração energética, ativando naquela parte do corpo que está doente, pouca vibração, ative, né? E aumente a vibração ali também. E isso vai trazendo a cura. Agora, é por essa forma que ele foi estudando e ele selecionou apenas flores, plantas, árvores que tinha alta vibração energética. Né? E assim foram alguns anos de pesquisa dele. E ele foi entendendo que trazia esse benefício porque ele foi provando nele mesmo. Então, o Dr. Bach experimentou essas essências em si mesmo para depois poder indicar para as outras pessoas. Olha que maravilhoso. Eu, inclusive, costumo orientar as minhas alunas para que elas também façam, eles, né? Agora eu tenho alunos também, façam o uso em si mesmo. Porque quando faz o uso em si mesmo, é diferente. Você indicar uma flor, né, para uma pessoa, é diferente quando você já experimentou e sabe os benefícios, o equilíbrio, a harmonia que aquela flor traz para si mesmo. E também existem algumas flores que despertam outras emoções. É como se fossem camadas de sentimentos, né? Então você faz o uso dessa flor e ela equilibra esse sentimento e mostra qual é o sentimento que tinha depois. E depois, e depois, e depois, e depois. E ela vai mostrando. Então, por exemplo, você começa a tomar uma flor que trata a culpa, né? Mas por que você se culpava tanto assim? Né? Não sei, né? Não entendo porque, nem sei. Então, quando você começa a fazer o uso, vai mostrar para você por que você se culpava tanto assim. Né? Talvez porque você era uma pessoa que criava muitas expectativas, esperava muito do outro, esperava elogios, né? Esperava ser admirada, isso não acontecia, e você sempre procurava dar o melhor, mas isso não acontecia, você ficava naquela expectativa, e, por exemplo, ou porque você tinha muitos medos. Então, sabe, aquela essência pode despertar outros sentimentos que estão ali por baixo, né? Então, dessa forma, quando você faz o uso e você entende em você quais sentimentos que aquela flor despertou em você, quando você indica para alguém e aquela pessoa é despertado nela algum sentimento, você, eu te entendo. Eu entendo o que é que você está sentindo, porque eu já fiz o uso e eu já senti em mim mesma. Isso faz uma grande diferença, né? E isso que o Dr. Bach fazia, ele provava em si mesmo, para que depois ele pudesse ajudar, indicar para os seus pacientes. Queria também comentar com vocês que o Dr. Bach, ele viveu apenas 50 anos, ele não viveu muito. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, mas né, ele era um médico, e ele desenvolveu esse tratamento maravilhoso, essa terapia, mas ele viveu só 50 anos? Mas como assim? Como se o Dr. Bach tivesse que viver muitos anos, né? Na verdade, ele sentiu que ele tinha cumprido a missão de vida dele. Então, ele tinha deixado esse legado para a humanidade.
tão importante, quando ele tinha finalizado, descoberto as 38 essências. Então, ele começou a fazer palestras na faculdade, né, em lugares públicos, divulgando a sua descoberta para as pessoas. E quando ele começou a trabalhar, então divulgar, já tinha finalizado, ele dormindo, ele partiu. Então, ele não morreu do câncer, né, que ele teve lá atrás, na juventude. Mas ele faleceu com 50 anos depois que já tinha sentido que tinha completado, né, o seu legado aqui. Espero ter compartilhado com vocês essa história maravilhosa, né? Nem todo mundo conhece, alguns aqui que já conheciam um pouco, mas nem todos. A gente tem que parabenizar mesmo a transformação que ela causa nas nossas vidas e nas vidas dos nossos clientes. Realmente é algo transformador. E só quem faz o uso, já fez, pode realmente sentir o que é estar de verdade em harmonia, em equilíbrio, com saúde, né? Quem não precisa experimentar para saber o quanto é bom. Muito obrigada pela presença de todos. Então é isso aí. Que vocês tenham um bom descanso, uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez a presença de todos vocês aqui.